Vou começar aqui falando a respeito de política. Elivaldo Barbosa, o MDB tem uma questão. Tem um pré-candidato à Prefeitura de Teresina, pré-candidato Paulo Márcio, que mantém o seu nome, mantém a sua pré-candidatura, mas o MDB quer definir essa situação a partir de pesquisa, Elivaldo Barbosa. A pesquisa está em andamento, a qualitativa, mas o presidente estadual da sigla é bem claro. Ninguém é candidato de qualquer jeito. Foi o recado, bem ao estilo Marcelo Castro, dado hoje ao avaliar a situação do MDB aqui em Teresina, Joelson. Então vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Estamos esperando as pesquisas que estamos fazendo, tanto quantitativas quanto qualitativas, né? E evidentemente que vamos ter uma discussão interna do partido e depois vamos ter a discussão com o nosso grande condutor da política aqui no estado, que é o nosso governador Rafael Fonteles. A candidatura própria sobreviverá? Depende desses diálogos e das pesquisas. Nós não vamos ter um candidato só para ter candidato. Isso eu disse desde o início, que todo partido, qual é o partido que não quer ter o prefeito da capital? Todo partido quer. Uns podem, outros não podem. O MDB está nesse compasso de espera para saber se pode ou não. Quer dizer, nós só teremos um candidato se o nosso candidato se mostrar competitivo. Nós, eu acredito que todos os outros partidos. Aí, Elivaldo Barbosa, quando dá essa declaração, Marcelo Castro deixa claro que não haverá candidatura só pelo desejo puro e simples de um pré-candidato. Ele vai ter que demonstrar a viabilidade da sua candidatura. E até pelo tamanho do MDB, que eu gosto sempre de lembrar, é o atual vencedor das eleições de 2020, né, na Prefeitura de Teresina. Era no MDB que estava o doutor Pessoa quando venceu as eleições. Pelo tamanho que tem, precisa de fato colocar em campo uma candidatura competitiva. Se não for possível, uma aliança seria o caminho, Elivaldo. E o aspecto interessante é que ele abordou aí a passagem dessa discussão pelo Palácio de Karnak, citando até o líder da base governista, que é o governador Rafael Fonteles. Ou seja, o MDB tomará essa decisão ouvindo Rafael Fonteles. É a palavra do senador Marcelo Castro e, mais do que isso, em relação ao MDB, do presidente estadual da sigla. Ou seja, Marcelo Castro deixa claro que a situação de candidatura própria no MDB não é uma situação resolvida no partido. Muito bem, então vamos aguardar o que será essa definição. Agora, Elivaldo Barbosa, o que seriam, nesse momento, pesquisas qualitativas? Existe uma intenção, sobretudo, e aí vamos claramente, né, deixar... Existem dois lados no MDB, ou duas faces no MDB. Aquela que defende a candidatura própria de Paulo Márcio, que aposta nas pesquisas qualitativas. Trabalha por ela, né? Exatamente, trabalha por ela para que ela seja viável. E outro que já defende uma aliança com o Partido dos Trabalhadores no primeiro turno. E não há outro cenário, né? Para o MDB, na prática, existem essas duas possibilidades. Não tem aquela coisa de, uma possibilidade de aproximação com o candidato do União Brasil. Não tem. Uma possibilidade de aproximação com outro, não. Com o PSDB também não. Não tem. Então, o MDB com a sua candidatura própria, que seria o de Paulo Márcio, ou ligado ao Partido dos Trabalhadores em uma aliança com o Fábio Novo. Quem defende a candidatura de Paulo Márcio aposta nas respostas e no resultado de uma pesquisa qualitativa que apontaria para um perfil parecido com o do médico, diretor do hospital universitário, para uma eventual ocupação do cargo de prefeito de Teresina, né? Mas é isso? Exatamente. Apontar que qual a expectativa do MDB, eu imagino, com essa pesquisa, que ela é toda cheia de métodos, de entrevistas e opiniões, enfim, é uma pesquisa complexa. A pesquisa qualitativa não é só você perguntar em quem você pretende votar no ano que vem, não. É muito mais complexa. A expectativa de quem defende a candidatura própria do MDB, e sobretudo de Paulo Márcio, é de chegar a um perfil bem próximo do perfil do médico Paulo Márcio como gestor do hospital universitário e também pelo comportamento dele como profissional da medicina. Bom, vamos falar ainda sobre eleições municipais. Hoje o Elivaldo também entrevistou o ministro Wellington Dias, que está recomendando aquilo que ele vem recomendando desde a época que era governador do estado, em todas as situações que havia de divergências internas ou entre partidos da base aliados ao governo. Ele está recomendando que o PT mantenha aberto o diálogo para resolver eventuais impasses de olho nas eleições municipais de 2024. Vamos ver. Primeiro, eleição é em 2024. Devemos deixar para 2024, não é, as decisões, enfim,
principalmente não ter antecipação do processo eleitoral. Segundo, diálogo, ou seja, nós somos aqui uma base de partidos, de líderes em cada município que sabe a importância do diálogo. Eu tenho toda a segurança que nós vamos, pelo diálogo, alcançar bons resultados em 224 municípios. Muito diálogo para 224 municípios, Elivaldo, e a grande quantidade de diálogos já começa mesmo pela capital para a manutenção ou fortalecimento do projeto de pré-candidatura de Fábio Novo pelo Partido dos Trabalhadores. Pelo estilo do senador e ministro Wellington Dias, a gente conhece já há muito tempo o estilo, o comportamento político do senador, esse recado é exatamente para, se depender dele, o PT não define chapa agora não, fica para depois. Tem muito tempo a ser vencido. Gastar o tempo. Muito debate a ser exaurido. Decisão agora, na visão de Wellington Dias, seria extremamente precoce, dada a complexidade do cenário político envolvendo a eleição de Teresina. Olha, perspectivas de aliança são as mais diversas possíveis. Então, amarrar uma chapa agora como natural pode trazer desconforto e prejuízo no futuro, antes mesmo da convenção. Elivaldo Barbosa, vamos esperar o que vai acontecer desses diálogos. E, aliás, o Partido dos Trabalhadores cogita a possibilidade de formar em Teresina aquilo que se formou em nível nacional. Uma aliança que terá nomes um pouco mais de centro ou de centro-direita na sua composição. Isso seria possível? Um dos nomes que foi colocado, ele que é do partido de centro, foi Luciano Nunes. Luciano Nunes é pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PSDB. E muito se falou a respeito de encontro nos bastidores entre Fábio Novo e Luciano Nunes para formar, quem sabe, uma aliança entre Partido dos Trabalhadores, PSDB e todo aquele grupo de partidos que estão aliados nesse momento com o PT no projeto da pré-candidatura de Fábio Novo. Hoje, nós ouvimos Luciano Nunes e ele reforçou que o projeto é de candidatura própria e deixou clara uma posição que até pouco tempo atrás parecia óbvia, aliás, que parecia oposta do que ele defende agora. O óbvio seria uma aliança com Silvio Mendes. Mas hoje, qual é a situação do PSDB em relação ao pré-candidato do União Brasil? Vamos ver o que disse o Luciano Nunes. A possibilidade de aliança com o PT, essa possibilidade existe, entendimento existe, há setores do partido que defendem esse caminho? Olha, Elivaldo, em todo partido, o partido se caracteriza pela pluralidade de ideias, né? Então, eu posso falar aqui pelo sentimento majoritário do partido, que há segmentos que defendem candidatura A, B ou C, isso é possível que exista em todos os partidos. Mas, como presidente do partido, a minha missão é o fortalecimento do PSDB. E, acima disso, a defesa da cidade de Teresina, das suas conquistas. O que está em discussão hoje, o que é meta, o que nós estamos trabalhando é pela candidatura própria do PSDB em Teresina em 2024. Qualquer outra discussão de aliança, de entendimento, são mera especulação. Não estão sequer em debate e não estão sequer em discussão. E com a União Brasil, com o Silvio Mendes, a possibilidade de um diálogo com esse campo político, Elivaldo Barbosa? Olha, quando eu indaguei Luciano Nunes sobre esse tema, ele foi bem claro. Olha, isso para nós já é página virada. Esse tema do diálogo, ele existe, pode acontecer, mas o que aconteceu quando da cobrança de cumprimento, de acordo com Silvio Mendes, e gerou aquele desconforto, ele nem considera mais. Não é que haja um rompimento deliberado no PSDB em relação ao Silvio Mendes, até porque há setores do partido que defendem essa aproximação com Silvio Mendes, pré-candidato do União Brasil. Agora, Luciano Nunes foi bem claro. A prioridade, número 1, o que o PSDB majoritariamente trabalha é pela candidatura própria. Inclusive, ele afirmando que essa aproximação com o PT pode até ser defendida por setores do partido, mas não é uma política partidária essa possibilidade de aliança. Agora, Elivaldo, o PSDB tem alguns problemas, algumas dificuldades. Uma delas é a viabilização dessa candidatura própria com Luciano Nunes, porque tem setores do partido, como você colocou, que defendem o nome de Silvio Mendes e apostam na possibilidade de um entendimento entre as siglas. O segundo ponto é a formação de uma chapa proporcional.
se estiver dentro desse cenário que está agora, o PSDB defendendo a candidatura própria, sem sequer um partido aliado para a defesa desse projeto, aqueles candidatos que vão para a disputa das eleições no ano que vem pelo PSDB serão os únicos a defenderem este palanque, este nome, nas caminhadas, nas atividades políticas. E esse PSDB tem uma dificuldade de formação de uma chapa proporcional hoje, né? Difícil? Tem sim, tem dificuldade. O PSDB tem dificuldade, União Brasil então nem se fala da dificuldade. Até o Progressistas, que é o partido mais estruturado, digamos assim, dos três, tem dificuldade em formar uma chapa ampla, competitiva para disputar mandatos na Câmara Municipal. Então há essa dificuldade. O PSDB, inclusive, avalia prejuízos na aliança de 2022 com o PSDB, com Progressistas e União Brasil, porque não lançou nenhum candidato a deputado estadual nem federal, ia perdendo aqui a federação com Cidadania. Por quê? Porque não se apresentou na eleição, não teve candidatos proporcionais. Aí por aí você imagina o prejuízo que é para o partido participar de uma eleição pela metade, só pensando num aspecto, não pensando no conjunto. Por esta razão é que há essa preocupação do presidente estadual da sigla em fortalecer o Ninho Tucano. Agora o Ninho Tucano está muito dividido. Há quem defenda já uma aproximação com Silvio Mendes, há quem defenda uma aproximação com o PT, há essa tendência do PSDB. Quem defenda uma aliança com o PT já no primeiro turno, esse entendimento já no primeiro turno. Há também aqueles que defendem a candidatura própria, mas também não fazem muito esforço por isso, defendem só da boca para fora. E há também aqueles que defendem a candidatura própria e trabalham diuturnamente para isso, como o segmento que está aí mais envolvido com esse projeto de candidatura própria, liderado pelo presidente da sigla no Estado, o ex-deputado Luciano Nunes. Elivaldo Barbosa.